Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este canal. E hoje eu gostaria de discutir um tema bem relevante que ainda não debatemos aqui neste canal. Como sempre, eu deixo o monitor aqui do lado, coloco aqui os itens que eu julgo importante e vamos debatendo. Então hoje eu escolhi o seguinte assunto, o seguinte tema. Será que os estados comunistas, ou os estados que a gente geralmente chama como comunistas, eles perseguem a religião na atualidade? Eles querem banir a religião do seu meio? Ou será que isso é apenas uma interpretação dos grupos religiosos que se estabelecem nesses países? Bom, frequentemente a gente ouve aqui no Brasil, líderes religiosos e, sobretudo, líderes cristãos, dizendo que nos países comunistas a religião é perseguida, que não há liberdade religiosa nesses estados chamados de comunista. Mas será que essa constatação, de que há uma perseguição nesses estados comunistas, ou nesses países considerados comunistas, será que há de fato uma perseguição? Ou será que isso são apenas experiências de missionários, são apenas relatos de missionários que utilizam esses relatos para propagar ainda mais a sua fé? Então, é comum a gente ouvir relatos de missionários que vão para esses países, missionários cristãos, principalmente cristãos, e eles voltam e dão seus testemunhos nas igrejas, nas comunidades. Aliás, testemunhos até bem concorridos, porque as pessoas querem ouvir as dificuldades, os problemas que existem nesses países relacionados à questão religiosa. E muitos cristãos e quem cresceu na igreja evangélica está acostumado com isso, muitos missionários, muitos pastores, quando voltam desses países, eles fazem tipo uma peregrinação em muitas igrejas, contando das suas experiências e das dificuldades de pregar o evangelho, divulgar a fé nesses estados, nesses países. Mas o que eu estou levantando aqui é o seguinte: será que, na verdade, quando as pessoas dizem que há perseguição nos países comunistas, eles estão se baseando de fato em relatórios, em questões científicas, em dados que foram levantados sociologicamente, crítica feita, quem sabe até pela comunidade acadêmica, ou se baseiam apenas em relatos, experiências dos missionários que lá estão? Me parece que a grande literatura que foi produzida para falar sobre essa questão, geralmente ela é produzida pela própria igreja, para divulgar entre os seus membros, entre os seus fiéis, muitas vezes como uma propaganda contra os regimes comunistas, para dizer que eles são contra a religião ou que perseguem a religião. Bom, a gente também aqui não quer negar que tenha havido algum tipo de perseguição ou que ainda possa haver algum tipo de perseguição. Mas o que historicamente é sabido e constatado, e que de fato a gente não pode negar, é que historicamente os países comunistas tinham sim uma posição contrária à questão religiosa. Mas isso durou aí até 1990. Por que eu estou colocando 1990? Porque em 91 houve ali a dissolução da União Soviética e muitos países chamados de comunistas, eles deixaram de ser
comunistas e se integraram, né, aos países capitalistas e também passaram a ter uma nova visão, uma nova forma de ver a religião, enfim, de administrar o seu país de uma outra maneira, uma vez que eles não se integravam mais à antiga União Soviética. A partir de 1991, a própria Rússia também mudou a sua relação com a questão religiosa. Não só a Rússia, a gente vai ver que outros países também mudaram a sua maneira de enxergar a questão religiosa. Ainda há dificuldades? Há, mas a questão que eu quero levantar aqui, que eu quero que vocês fiquem pensando é, atualmente, né? Existe ainda perseguição? Ou melhor, a pergunta não é essa, a pergunta é, atualmente, será que os países considerados comunistas, né, que são poucos também, eles de fato querem banir a religião ou eles são contra a religião? Então, essa questão que eu quero debater com vocês aqui. Mas a questão é o seguinte, mesmo tendo havido essa mudança, essa propaganda antirreligiosa que de fato ocorreu no passado, continuou ainda na memória das pessoas e hoje as pessoas continuam ainda transmitindo ou dizendo ou afirmando a mesma coisa, que nos países comunistas há uma perseguição à religião. Bom, então a gente começa a perceber que essa ideia de que nos países comunistas há perseguição religiosa, ela aparece, essa afirmação aparece como um fato dado, né? É como se fosse algo que estivesse intrínseco ao sistema comunista. Quer dizer, pensar em comunismo é a mesma coisa que pensar em perseguição religiosa. As duas coisas caminham juntas, né? Então, o que houve no passado, e mesmo havendo uma mudança hoje, as pessoas não fazem essa análise. Elas ainda entendem que Estado comunista e perseguição religiosa, ou também Estado comunista e falta de liberdade religiosa, elas caminham juntas, fazem parte do sistema comunista. Quer dizer, eles não questionam isso, é um fato dado. É alguma coisa que está ali já como se fosse normal, como se fosse um padrão, né, que você não questiona. Bem, uma outra questão que eu coloco aqui também é o seguinte, me parece que nos países considerados comunistas, né, ainda hoje, na verdade o que há é uma tentativa de colocar algumas regras para que a religião ou a prática religiosa seja exercida. Colocar alguns limites para que o exercício da fé, o exercício da prática religiosa seja exercida. Aí me parece que quando essas regras elas são quebradas, elas não são observadas, aí esses estados realmente, de fato, muitas vezes punem esses grupos, porque esses grupos não seguem, não obedecem às regras que foram estabelecidas para que a religião seja exercitada, para que a religião possa ser exercida na sociedade. Então, parece-me que se trata muito mais de quebra de regras, né, de quebra de algumas normas estabelecidas por esses regimes, do que, na verdade, uma perseguição. Bom, isso aqui é uma primeira questão que eu estou levantando. Vamos ver como é que a gente resolve isso daqui para frente. Bem, por que eu estou levantando essa hipótese? Porque quando você observa as leis desses países e principalmente a Constituição de alguns países, né, considerados ainda comunistas, como por exemplo a Rússia, a China, Cuba, a Coreia do Norte, você vai
perceber, e aqui eu já estou adiantando uma coisa que eu vou discutir mais na frente, a gente vai perceber que eles, nas suas constituições, eles não defendem a perseguição à religião, eles não defendem o banimento da religião da sociedade, né? E além de não defenderem, né, o banimento da religião da sociedade, essas religiões que geralmente dizem que são perseguidas, principalmente aqui eu estou falando do cristianismo, eles são legalmente aceitos nesses grupos, nesses países, né? Então, olha só que coisa interessante. Os missionários vão para esses países, dizem que são perseguidos, que não há liberdade religiosa, que não pode exercer a sua fé, mas ao mesmo tempo as constituições desses países, ou melhor, às vezes não está nem na Constituição, está em uma lei específica. A lei diz que essas religiões, elas são reconhecidas oficialmente. Em geral, nesses países que eu citei, o cristianismo é reconhecido legalmente, né? Então aqui eu coloco aqui um primeiro argumento que a gente vai desenvolver mais na frente. Se o cristianismo é reconhecido legalmente nesses países, será que na verdade eles querem combater, banir, acabar com a religião na sociedade? Mas não estaria aí uma contradição? Quer dizer, eu reconheço legalmente o cristianismo como uma religião oficial que pode atuar no meu país, mas ao mesmo tempo eu persigo esse grupo religioso? Então, como eu acabei de falar há pouco, me parece que essa perseguição se trata muito mais de quebra de algumas regras ou de alguns limites que foram colocados, não só para o cristianismo, mas para todos os grupos religiosos. E aí, quando você quebra essas regras, então você é punido, tanto o grupo quanto os seus líderes. E aí eu analiso isso, eu passo a interpretar isso como sendo uma perseguição. Então aqui eu estou apenas levantando questões para a gente debater mais na frente. Então a gente percebe que de fato há liberdade religiosa desde que sejam observadas algumas regras, alguns critérios, alguns limites colocados pela lei desses países. Então aqui eu levanto mais uma questão. A repressão ou perseguição, seja qual palavra que a gente queira utilizar, ela acontece contra esses grupos porque não há liberdade religiosa nesses países, porque há uma proibição da religião nesses países, ou porque há uma quebra de regras por parte de alguns grupos religiosos. É isso que a gente tem que analisar também, né? Então, não há liberdade religiosa, há perseguição religiosa, ou há uma quebra de regra, de limites que foram estabelecidos, e aí o grupo religioso ou o líder religioso quebra esses limites e depois ele alega perseguição. Será que é isso que está acontecendo? Me parece que essa é uma possibilidade, uma primeira resposta, né? Há perseguição ou há quebra de regras estabelecidas por estes países? Por que isso é importante? Por que é importante a gente pensar desta maneira, desta forma? Porque a gente chega à conclusão, como eu falei, que analisando algumas leis e a própria Constituição desses países, ou as constituições desses países, a gente percebe que há uma defesa da liberdade religiosa, ou melhor, há uma defesa da religião. E algumas religiões são reconhecidas oficialmente, alguns grupos religiosos, e aqui eu enfatizo, o cristianismo em todos esses países que eu citei são reconhecidos, o cristianismo é reconhecido oficialmente como religião,
Então, se ele é reconhecido oficialmente como religião, então, será que não há liberdade, ou será que alguns grupos cristãos estão ultrapassando, estão quebrando, né, estão indo além dos limites das regras estabelecidas para a prática religiosa nesses países? Então a gente percebe que de fato há ingerência desses estados para regulamentar, né, ou limitar certas práticas religiosas, e o não cumprimento, né, dessas práticas, elas se constituem crime, né, porque são leis, né? Esses estados criam leis para regulamentar essas práticas. E quando os grupos religiosos ou líderes não observam essas leis, então isso é interpretado, aliás, não é interpretado, ele na verdade está cometendo um crime. Então, dessa forma, quando as leis ou regras não são observadas, de fato, os grupos são punidos, né? E quando os grupos são punidos, eles interpretam essa ação como perseguição religiosa. Mas aí levanta uma outra questão. Estou levantando bastante questão aqui para depois a gente debater. Mas aí eu questiono: isso seria perseguição religiosa? Né? O líder religioso interpreta isso como perseguição religiosa, e isso de fato é uma perseguição religiosa? Ou será que é o líder religioso que está ultrapassando um limite, uma regra, uma lei que foi estabelecido por aquele estado para que a prática religiosa seja desenvolvida? Então essa é uma questão que a gente tem que pensar, né, bem direitinho. Então, pessoal, para a gente resolver essas questões, aliás, não resolver, né, mas esclarecer essas questões, debater essas questões que foram levantadas aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma análise de dois relatórios. Um relatório que é lançado anualmente pelo próprio governo americano, né? Então, o governo americano ele faz uma análise anual sobre a questão da liberdade religiosa no mundo. É um relatório bem completo, porque eles ouvem pessoal da área de direitos humanos, ouvem diplomatas, ouvem, enfim, vários grupos, ONGs, igrejas, grupos religiosos, tal, e aí eles montam esse relatório, né, para dizer como é que o que está acontecendo em termos de liberdade religiosa em cada país, quais são as leis que existem nesse país que combate a religião, ou que restringe a religião, ou que limita a liberdade religiosa. O que o país tem feito para combater a intolerância religiosa, o que o país tem feito também para aumentar a liberdade religiosa, e também quais são os casos, né, de perseguição religiosa que acontecem ou que estão acontecendo nesses países. Em geral, esse relatório ele faz essa análise em mais de 190 países, né? Então é um relatório bem completo. Bem, pessoal, um outro relatório que eu vou analisar aqui, vou trazer alguns dados para vocês, é de um centro de pesquisa chamado Pew. Eu acho que é assim que se pronuncia, PEW, né? Então eu penso que deve ser assim que se pronuncia. É um centro de pesquisa também que faz levantamento sobre a liberdade religiosa no mundo, e às vezes eles também utilizam o próprio relatório, esse outro relatório que eu falei, esse relatório americano, mas também eles também utilizam outros dados. Então esses dois relatórios são importantes para a gente entender, porque são relatórios muito abrangentes, assim, que trabalham com muitos países e com muitos dados, né? Então é importante para a gente entender como funciona a questão da liberdade religiosa no mundo.
Bem, uma coisa que a gente vai constatar nesses relatórios é que por trás desses relatórios também tem questões políticas importantes. Então, quando os Estados Unidos se preocupam, em fazer essa análise a respeito da liberdade religiosa, na verdade, eles estão preocupados com uma questão política, porque eles utilizam esses dados, esses relatórios, muitas vezes para interferir politicamente em países ou estados que eles entendem que os cristãos, principalmente, estão sendo perseguidos. Parece-me, então, nesse caso, que não há uma preocupação de fato com a liberdade religiosa de forma mais ampla, mas há uma preocupação mais especificamente com a liberdade religiosa dos cristãos, né? Então, esses relatórios, eles são também instrumentos políticos que são utilizados. Da mesma maneira, a gente vai perceber que nesses estados que a gente chama de comunistas, e aqui eu já vou fazer também uma observação, que a nossa preocupação não é fazer uma análise do que seja comunista ou não. Eu estou utilizando a expressão comunista aqui apenas porque é essa expressão que muitas vezes, essa palavra que muitas vezes as pessoas utilizam para se referir a esses países, mas a gente vai ver que alguns desses países até nem são mais classificados como comunistas, né? Mas se você pegar tanto a União Soviética quanto China, Cuba e Coreia do Norte, por exemplo, a gente vai perceber que um discurso que eles utilizam, uma tese que eles utilizam, é de que essa regulamentação da religiosidade, ou melhor, essa regulamentação da religião na sociedade é também por uma questão política. Isso aí tem uma questão histórica que está por trás disso. Primeiro, porque historicamente houve sempre um movimento que, de certa forma, nunca recebeu muito bem a religião. Não pelo fato de achar que as pessoas não possam ter religião, mas porque nesses países eles entendiam que a religião ela era utilizada, e ainda é utilizada como um instrumento político para muitas vezes desestabilizar países. Então, esse é mais uma questão importante que a gente vai debater aqui também. Então, por isso que eu estou levantando muitas questões aqui, eu estou levantando essas questões para a gente pensar. Não há liberdade religiosa, ou será que a liberdade religiosa é limitada? Porque muitas vezes, como eu falei, o próprio Estados Unidos utilizam a religião para, às vezes, desestabilizar países. E a gente vai ver que, historicamente, isso já aconteceu e, atualmente, ainda ocorre. Então, por isso que há essa preocupação nesses estados, nesses países, que a gente denomina de comunistas, com a questão religiosa também, né? Então, como em nosso imaginário social ainda está, na nossa mente, na nossa cabeça, eu falo na nossa porque eu estou me referindo aqui ao público cristão aqui no nosso país, uma vez que esse assunto ele é muito mais recorrente, é muito mais discutido dentro dos grupos cristãos, Então, como no imaginário cristão,
ainda existe essa ideia de comunista, aquela ideia de comunista lá da Revolução Soviética, da Revolução Cubana, né? E aí isso ainda permanece na nossa cabeça como se esses estados ainda continuassem da mesma maneira que eles foram, né, há muito tempo atrás. Então o que eu quero chamar a atenção é que historicamente essas revoluções, essa perseguição e até mesmo esse olhar meio atravessado para a religião de fato ocorreu, mas atualmente eu creio que a gente não pode mais falar de um combate, de uma tentativa de banir a religião nessas sociedades, né? É o que eu vou discutir com vocês aqui. E por que eu estou dizendo que houve mudança? Porque, de fato, quando a gente lê o que já foi produzido sobre esse assunto, e também nem precisa a gente ler, né? Só olhar para a realidade, a gente vai perceber que esses países passaram por transformações que proporcionaram uma transformação, uma compreensão mais ampla e também mais equilibrada do papel da religião na sociedade. Então, mesmo os países comunistas, eles já estão repensando essa ideia do papel, né, e da importância da religião na sociedade. No entanto, e eu estou batendo nessa tecla aqui para ficar bem claro, no entanto, ainda há, sim, algumas regras, alguns limites à prática ou o exercício, né, da religião na sociedade. Então, pessoal, vocês fiquem atentos, porque nos próximos vídeos nós iremos debater, conversar, explicar um pouco, interpretar um pouco toda essa situação e debater juntos. Eu quero ouvir aí a opinião de vocês. Então eu vou ficando por aqui com essa introdução. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até lá.